Muito bom dia a todos os amigos. Estamos iniciando neste domingo, dia 4 de maio de 2025, são 9 horas e 38 minutos. Eu vou olhar com vocês o cenário de criptomoedas para a gente tentar entender um pouquinho o que o mercado de cripto está aprontando. Qual é o objetivo, qual é o foco e qual é o método que nós vamos estar tentando empregar nos próximos dias e até mesmo nas próximas semanas dentro do mercado de criptos. Vamos olhar aqui então com vocês, rapidamente falando, e vamos colocar na tela. Não. Vamos colocar aqui na tela o cenário de criptos. Pronto. Cenário de criptomoedas. Vamos começar olhando, obviamente, BTC. E depois de olhar BTC, a gente olha Solana, Ethereum e damos uma sobrevoada nas outras criptos mais importantes. Bitcoin. Bitcoin aparece na tela tendo conseguido romper uma região de resistência importante na área de 94.200 dólares. Deixa eu colocar o gráfico limpo. A gente tem um gráfico semanal em tendência de alta do Bitcoin. Então a gente consegue olhar este canal de alta que aqui está do gráfico semanal. A gente consegue ver que de tempos em tempos o BTC faz realmente uma lateralizada em dois topos, recua, faz um novo repique, depois sobe, lateraliza, faz um novo recuo, sobe, lateraliza, faz um novo recuo, sobe. Então o cenário atual, que é basicamente essa construção aqui, bastante similar a esta. A pergunta que nos resta, sendo que a gente já teve um movimento de repique que nem foi aqui, é se nós estaremos agora frente a este novo movimento de alta. No meu entendimento, isso seria o cenário técnico mais provável, com uma possível movimentação do BTC buscando esta amplitude aqui para cima, buscando a região de 146.980 dólares até o final do ano ou ao longo das próximas semanas ou meses. Não estou dizendo que é impossível que BTC volte para 74 mil dólares, eu estou dizendo que eu gostaria que acontecesse isso, obviamente, chegasse perto de 70 mil seria realmente muito bom, mas começa a ficar cada vez menos provável isso, já que o BTC agora volta a estabelecer topos e fundos ascendentes dentro do gráfico diário e de um gráfico semanal. O gráfico diário já está em tendência de alta, a gente já quebra a estrutura de baixa que a gente vai trabalhando. Então a gente consegue ver aqui que essa era a estrutura de baixa. Dentro dessa estrutura de baixa aqui, este aqui era o último topo que havia sido validado com a perda desse fundo. Com este topo foi rompido por este forte movimento de alta aqui, nós agora estamos dentro de uma estrutura de alta. E dentro dessa estrutura de alta, recuos vão ser oportunidades para comprar mais do ativo para poder voltar para o próximo ciclo de alta, porque numa estrutura de alta, a perna de baixa é menor do que a perna de alta, tanto em termos de tamanho quanto em termos de duração. Então nós estamos neste momento dentro de uma perninha de baixa, são 2 dias que estamos em correção, e automaticamente poderíamos com isso estar buscando os próximos suportes para então ali localizarmos bons pontos de entrada. Bom, só que onde é que são os bons pontos de entrada aqui no BTC, ou onde é que seriam as regiões em que nós esperaríamos os compradores defendendo com um pouco mais de afinco o cenário atual? Bom, vamos colocar aqui, a gente consegue ver que temos esta região testada várias vezes nos últimos dias em 94.237 dólares, essa sendo a primeira região mais importante de suporte neste momento. Não a única, obviamente, mas uma das mais importantes. Além disso, a gente consegue verificar no gráfico de 240 minutos outras zonas que funcionarão como suporte bastante importante. Note que este movimento de alta que apresentou-se aqui, ele tem naturalmente regiões que são zonas mais importantes que os compradores vão tentar defender.
regiões que chamam a atenção deles. A primeira, esta congestão que está aqui apresentada, que fica entre 86.500 e 87.700 dólares. Região fantástica de suporte. Gostaria muito de ver o BTC voltando para essa região. Não acho que vá conseguir voltar aqui, sendo bem franco. Tá? Porque a gente tem, antes de 87 mil, a gente tem esta área, 94.200. A gente tem esta área, 93 mil, que é basicamente esses fundos anteriores aqui observados, e que estão sendo defendidos fortemente por institucionais e por players pesados que estão tomando o BTC nessa faixa de preço. E ainda teremos mais compradores, por último, defendendo 91.220 dólares. Então essas três regiões aqui são as regiões críticas que o BTC agora lentamente começa a aproximar da primeira para realmente buscar uma posição mais interessante de compra nesta área. Neste momento eu não faria absolutamente nada, não é bem assim. A gente já tem olhado aqui a média móvel 80 subindo, como podemos observar aqui. Isso garante aí uma tendência de alta dentro do BTC no 240 minutos. E podemos observar esse estado sobrevendido do estocástico lento aqui, o que por sua vez então já começaria a me elicitar a ideia de esperar apenas que forme no gráfico de 4 horas uma mínima mais baixa e uma mínima mais alta, para que então eu possa tomar posições formando o que eu chamo de 1, 2, 3 de compra, que costuma caracterizar fundo de mercado na maior parte das vezes. Então, se eu tiver um fundo de mercado dentro de uma tendência que é uma tendência de alta, isso já me interessa bastante. A gente está se aproximando também de um topo anterior rompido, e por isso, se esse candle aqui, ainda tem 3 horas e meia para esse candle terminar, se esse candle terminasse assim, desta forma, já seria 1, 2, 3 de compra, e eu já consideraria aqui tomar posições para buscar esse alvo aqui, pelo menos voltar para o topo anterior. Isso seria um trade curto, é óbvio, mas também, para quem trabalha em prazos mais longos, já seria um bom ponto de ir começando a comprar uns pouquinhos BTC. Solana contra dólar faz um cenário muito bonito, um cenário técnico bastante interessante também, porque Solana opera num gráfico semanal não em tendência de alta ainda, então ela não está definida por uma tendência de alta ainda, apesar de estar saindo da região de sobrevenda, indo para a direção de sobrecompra, eu não consigo classificá-la ainda como tendência de alta no gráfico semanal. No gráfico diário, a gente bate 2 vezes numa zona bem incômoda de resistência, formando aqui um possível topo duplo com dificuldades para eventualmente voltar a subir. Tá? E aqui a gente está então formando uma pequena lateralização. Essa lateralização ela pode ser vista como uma zona de acumulação, em que o institucional está acumulando, tentando comprar o máximo possível antes de deixar subir, ou uma distribuição, em que o institucional está tentando vender para permitir realmente o movimento de recuo para esta região. Nós não temos como saber exatamente se é uma acumulação ou se é uma distribuição, nós temos que esperar o lado que romper para então, nesta situação, sim, poder trabalhar nessa direção. Por isso que quando eu olho aqui o 240 minutos e estou olhando ele tocando essa zona de suporte aqui, eu não chego a me empolgar muito, tá? Porque eu não consigo trabalhar dentro desse range, eu acho que é uma amplitude de movimento muito estreita, apesar que até aqui a gente tem quase 5%, mas se eu fizesse qualquer operação aqui, nesse caso seria uma operação lá na ponta da compra, porque a gente está com o estocástico dentro sobrevendido, eu pensaria em comprar também aqui 1, 2, 3, e o stop ficaria abaixo dessa mínima, teria que ser um stop curto sim, e o alvo seria aqui em cima. Tá? Não gosto da ideia, não gosto do modelo, porque a tendência não é a tendência de alta e operar num cenário sem tendência sempre é mais difícil. Ethereum contra dólar. A gente vê o Ethereum já ganhando um pouco mais de força, inclusive mais forte que a própria Solana. A gente percebe que o Ethereum está dentro desse enorme retângulo, com o potencial sim de fazer um padrão em V. Tá? Seria lindo se o Ethereum fizesse um padrão em V. A resistência mais próxima, a pressão onde os vendedores vão se apresentar com maior tranquilidade, vai ser em torno de 2.500 dólares. Estamos longe disso nesse momento. A gente fez um belo movimento aqui de 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal, como a gente pode observar aqui. E nesse momento, se eu tivesse comprado em Ethereum, meu stop estaria abaixo de 1.383 e meu alvo mínimo seria de fato voltar para 2.450 dólares. No gráfico diário, a gente nem sequer conseguiu reverter a tendência ainda. Este aqui é o último topo validado. Teríamos que romper 1960 para mudar a estrutura de baixa para uma estrutura de alta. A gente já vem operando aqui dentro de
alta lateralização, alta lateralização. Essa lateralização aqui ela dura aproximadamente 11 dias. Nós já temos nesse momento uma lateralização também de 11 dias, o que indicaria que Ethereum deve começar a se deslocar forte para um dos lados a partir de amanhã. Seja mais um ciclo de alta, que poderia cumprir basicamente essa amplitude aqui, como fez aqui, e nesse caso ir buscar a região de 2.170 essa semana, seria uma alternativa, ou se definitivamente nós perdermos a região de suporte em 1.780, nós retomarmos a região de fundo em 1.500. Da forma como eu estou lendo, me parece mais provável sim a ruptura dessa resistência timidamente localizada na área de 1.865 para então buscar realmente a região de 263. O stop aqui é relativamente curto, o cara que está posicionado na compra vai ter um stop em 1.770. E se perder um 670, inclusive, ele teria que reverter a posição comprada para a posição vendida, para daí buscar e aí colocar o seu stop de venda acima de 1.880 e o alvo em 1.520, como nós estamos olhando aqui. No gráfico de 240 minutos, a gente percebe o Stochastic lendo sobrevendido, a gente percebe essas regiões de suporte sendo localizadas aqui, no topo anterior que foi rompido. O suporte tem funcionado aqui com uma estrutura de compra defendendo aqui 1820. E tem aqui alguns vendedores tentando travar acima de 1857. Por lado que romper, Ethereum tem uma boa chance de dar uma deslocada mais forte. Ethereum que contra o BTC anda lateral há muito e muito tempo, não conseguindo definir nenhuma tendência de alta, nenhuma tendência de baixa nos últimos dias dentro de Ethereum. Podemos até dizer que Ethereum poderia estar sendo acumulado frente ao BTC. É uma possibilidade. Se isso acontecer, de fato, esperaremos um forte movimento em breve. Inclusive com as bandas de Bollinger bastante estreitas, o que por sua vez também pronuncia fortes movimentos. Se a gente coloca aqui a banda de Bollinger, ela funciona como uma ferramenta de um pouco para medir a volatilidade do mercado como um todo. E quando elas estão estreitas, como elas estão aqui, isso aqui pronuncia uma pancada. Então vejam, quando a gente tem um estreitamento da banda de Bollinger, pancada. Quando tem estreitamento da banda de Bollinger, pancada. A gente tem um estreitamento da banda de Bollinger aqui, o que pode ser mais um estreitamento aqui com a pancada e mais um estreitamento, quando é que foi o último aqui, com mais uma pancada e mais estreitamento aqui com mais a pancada. E observe que o nível de estreitamento atual é um dos níveis mais poderosos que a gente observou nos últimos anos em Ethereum contra BTC. Traduzindo para mim que sim, nós temos um grande potencial de dar um tiro no Ethereum contra o BTC. A questão toda e a dúvida toda é: esse tiro vai ser para cima ou esse tiro vai ser para baixo? Aqui foi para baixo. Tá? No meu entendimento, aqui a conduta mais segura seria operar da seguinte forma: se romper, eu não compraria o rompimento, esperaria um candle vermelho contrário e quando rompesse esse candle vermelho eu tomaria posição, porque seria um tiro para cima. Se perder essa mínima, eu não venderia esse ponto, eu esperaria um candle de tentativa de repique para dentro da congestão. Quando perdesse esse candle de repique, eu venderia essa posição. Mas que eu estou esperando aqui um movimento muito amplo de aumento da volatilidade do Ethereum contra o BTC, eu estou, sem dúvida alguma. Bom, vamos dar uma olhada em Link. Link contra o USD. Link vem neste momento acionando um sinalzinho de venda no gráfico diário. Link também não conseguiu romper a estrutura de baixa que ele vinha trabalhando. Link toca esta região aqui de resistência. Estocástico lendo sobre o comprado está perdendo essa região. Tecnicamente falando, isso seria um sinal de venda para empurrar a Link de volta, pelo menos para a próxima zona que os compradores defendem, região de 12,16. Os caras estão vendidos, estão com seus stops acima de 15,34. Quando coloca o gráfico de 40 minutos, você vê a Link se aproximando de um suporte. E por isso vender aqui é ruim. Vender aqui é difícil. Vender aqui é perigoso. Tá? Eu não gosto de vender perdas de suporte. Eu acho que a venda de uma perda de suporte acarreta um risco muito grande, porque pode ser uma falsa perda de suporte, apenas uma manipulação para empurrar o mercado para cima com força.
Então, no cenário de criptos, eu não sou muito fã nem de comprar resistência, comprar rompimentos e nem de vender suportes. Eu gosto de trabalhar os pullbacks. Nesse caso específico, olhando essa situação, eu até gostaria de ver uma tentativa de falsa perda do suporte para que então eu pudesse tomar uma posição, coisa que não está acontecendo aqui nos 250 minutos da Link. Tá? Então, eu gostaria, por exemplo, de a gente verificar a Link perdendo esse fundo e o que anda o seguinte rejeitando, isso seria um trap, onde então eu poderia operar esse trap para buscar um movimento de repique e voltar para essa região. Eu não tenho uma tendência clara dentro da Link e, portanto, extremamente difícil de operar Link neste momento. Eu acho que seria muita ousadia tentar achar que a gente vai conseguir antever qual movimento que Link vai estar estruturando nas próximas horas, dentro de uma situação em que ela própria não define qual a tendência que ela está andando. Né? A gente tem aqui outros ativos nesse momento. Vamos colocar aqui a NIR. Então, todas as criptos nos últimos 2 dias estão dando uma corrigida, o que era um tanto quanto necessário já. NIR faz um padrão muito parecido com o da Link, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e para piorar a situação, nós estamos indo perder este fundo que aqui encontra-se. Automaticamente, NIR abre um espaço de recuo para perto da região de 1,99 e, portanto, um espaço bem amplo de queda que a gente tem observado aqui. No gráfico de 240 minutos, não está ficando bonito esse candle aí não, pelo contrário, está bem feio. O que eu mais gostaria de ver nessa semana, seria lindo se acontecesse, seria se eventualmente a Link conseguisse tentar perder esse fundo ainda hoje, tá? E depois romper essa máxima aqui, rejeitando a perda do fundo, formando um trap nessa região, que ele fez aqui, ó, quando ele perde esse fundo e depois rompe essa região, indicando que ele rejeita a perda do fundo. Nesse caso, eu poderia cogitar uma entradinha aqui, com alvo aqui em cima, para sair da posição lá em cima. Gosto da ideia, mas não está um trade fácil, não está um trade tranquilo, podemos por assim dizer. Virtual, que tem feito fortíssimos movimentos nos últimos dias. Virtual, está fazendo também um processo de recuo, também um processo de perna de baixa dentro de uma tendência de alta, são 2 dias de queda, algo surpreendente para virtual, que não tem conseguido fazer nem sequer 2 dias consecutivos de queda. Nós estamos há 2 dias em recuo. Nós saímos da tendência de alta mais forte, do momento mais forte da tendência de alta, que quando os preços estão acima da média móvel de 8, acima da média móvel de 80, e agora entramos no momento de hesitação, em que os preços estão operando com a média móvel de 8 caindo. Vejo que a virtual acaba de produzir aqui o 1, 2, 3 que eu mencionei para vocês anteriormente, chama uma formação de fundo, e portanto sim, ela já está com ele consolidado. Eu deixaria um alerta aqui na ruptura de 1,66,50, onde então eu poderia tomar essa posição. E aí o stop fica bem curto aqui de fato. O stop aqui, no meu entendimento mais adequado, a gente coloca aqui um pequeno filtro de gordura. O meu stop ficaria em 1,54,53. E, cara, o meu alvo aqui nessa situação realmente é buscar 1,89, o que já seriam quase 10%. Isso para um swing trade, obviamente. Não estou falando de DCA nem nada. Estou falando de um swing trade agressivo em virtual na ruptura de 1,67. Meu stop é 54 e meu alvo 1,89. Gosto da ideia, até porque a gente tem um stop de um 7,5 para um alvo de quase 14%. Ok, fica uma relação de benefício 2 para 1, uma relação que faria um mínimo de lógica dentro do movimento atual. Bom, então o virtual está assim. A gente tem algumas outras criptos que parecem montar algum tipo de fundo. Render não está tão boa assim. Eu já mencionei para vocês que eu não sou um fã de Render. Vamos dar uma olhada em FET depois. Render está nesse momento em cima de uma zona de suporte, média móvel de 80, subindo. Já está acima da média móvel do gráfico diário de 80, indicando uma tendência de alta no diário. Então a gente está dentro de uma zona plausível de procurar por 1, 2, 3 de compra. Não tivemos 1, 2, 3 de compra, gostaríamos de ter 1, 2, 3 de compra em cima dessa média móvel que a gente fez aqui, Então eu esperaria que a ruptura desta região como um sinal para mim de retomada de alta na renda, colocaria daí meu stop abaixo desse fundo aqui e meu alvo seria no mínimo aqui em cima, trabalhando a ideia. Eu sempre gosto de operar muito isso.
trabalhando a ideia de um stop mais curto do que meu alvo, dentro de uma tendência de alta, a favor da direção que ela vem trabalhando. Jasmine também toca uma zona de suporte, como a gente está vendo. Jasmine no gráfico semanal tá tocando uma resistência chatíssima aqui no semanal. Muito forte resistência. Média móvel, fundo anterior perdido. No gráfico diário, não tá legal. No gráfico diário tem tudo para ser um duplo topo, inclusive. Se perder essa região aqui, tem tudo para dar uma recuada e aí procurar o próximo suporte que encontra-se aqui embaixo em 13,27 e posteriormente talvez até mesmo no 913. No 240 minutos, a gente está olhando aqui essa região de suporte aqui, sobrevenda, média móvel. Isso aqui eu gosto, cara. Isso aqui eu gosto, cara. Isso aqui é um 1, 2, 3 de fundo com trap. E se romper essa região aqui, rejeita o fundo perdido, empurraria pelo menos a Jasmine essa amplitude para cima para buscar 0,017 com 56, que seria aqui em cima. Tá, então a gente tem realmente algumas posições acontecendo dentro desse momento. Essas posições elas podem ser interessantes para um swing trader. Eu não vejo aqui uma posição mais importante de ser criada ou montada neste instante para um gráfico de swing trade, gráfico diário ou um gráfico semanal. Não vejo ainda um ponto de acúmulo em Jasmine, não. Ripple. Bom, Ripple para mim, eu já mencionei algumas vezes para vocês que eu tenho uma interpretação de que o Ripple tem um grande potencial sim de puxar, tá? Fazer uma nova perna de alta. Infelizmente anunciaram a formação de uma ETF em Ripple, o que é ruim para o ativo, geralmente consolida por um bom tempo antes de começar a andar. A gente ficou de lado aqui um monte de tempo em Ripple e agora a gente começa a ficar de lado de novo em Ripple neste instante. A gente tem compradores defendendo a região de 1,77, 1,80 dólares. Temos vendedores batendo na região de 3,36 e nessa amplitude toda a gente tem realmente esse enorme retângulo. Neste instante a gente está no meio do retângulo e no meio do retângulo a gente não consegue fazer nada. É aqui que o preço médio, aqui que o institucional está produzindo o seu preço médio em Ripple em torno de 2,36. A gente está grudado nessa zona, uma zona de resistência incômoda, difícil de ser passada. Aqui eu não consigo comprar, porque se eu comprar nessa região, eu estou comprando longe da zona de suporte e perto da zona de resistência no gráfico diário. Então eu não tenho nada para fazer em Ripple, seja como swing trader, seja como position, nada a ser feito. Mesmo no prazo de micro trading, que seria um gráfico de 240 minutos ou mesmo até mesmo menor, eu não tenho como comprar aqui, cara. Se eu comprar aqui, eu tenho uma resistência logo aqui em cima e tenho um suporte logo aqui. Eu não tenho como vender aqui. Se eu vender aqui, eu tenho um suporte logo aqui embaixo, eu tenho uma resistência logo aqui em cima. Então eu estou no meio de uma região, uma terra de ninguém, que eu não consigo fazer absolutamente nada em Ripple. Claro que o cara que está trabalhando Ripple em termos de DCA, que está tentando montar um preço médio, um Ripple, esse cara não tem problema. Esse cara está tranquilaço em relação a isso e está tomando posições. À medida que o tempo vai passando, vai comprando cada vez um pouco mais de Ripple. Mas isso é um outro tipo de estratégia, não é estratégia de trading em si. Eu, particularmente falando, gosto muito da estratégia de DCA. Eu acho que DCA é uma estratégia bastante interessante, faz muito sentido para a maior parte das pessoas, porque ela permite realmente a um investidor, ou mesmo uma pessoa média, uma pessoa normal, que possa ter resultados interessantes em termos de criptos. Quando a gente pega aqui a ferramenta de cálculo de DCA, vejam que a gente tem aqui um dollar cost average aqui, ó, em que o cara poderia, comparando, se ele tivesse colocado 50 dólares por semana ou 50 reais por semana em criptos, em BTC, nos últimos 5 anos, ele teria aportado 13.050 reais em 5 anos. 50 reais em BTC por semana. E hoje estaria valendo R$ 43.513. No ouro, ele teria aportado os mesmos 13.050 e teria em torno de 21 mil hoje. Na Apple, ele teria aportado 13.050 e teria em torno de 18 mil hoje. No Dow Jones, teria aportado 13.050 e teria hoje em torno de 15.369.
Nenhuma dessas rentabilidades está ruim, pelo contrário, todas elas estão boas. Talvez o Dow Jones não tão bom assim para 5 anos, mas o fato é que está construindo um preço médio nesse cenário. Claro que a forma mais interessante, pelo menos no meu entendimento, que a pessoa pode construir um preço médio em BTC, por exemplo, ou mesmo em alguma outra cripto, se ele quiser, ou mesmo se ele quiser em Apple, ele pode trabalhar aqui, se ele não quiser ter uma conta numa exchange, ele poderia trabalhar através da própria Bolsa Brasileira, o QBTC, é uma alternativa, é uma ETF que replica o modelo do BTC, replica o movimento do BTC. Ela é operada de uma em uma e o preço de cota está em R$ 33,19. Então o cara pode ir comprando uma em uma, duas em duas cotas. Então se o cara quisesse aportar, por exemplo, R$ 50 por semana, ele compraria uma ou duas cotas por semana do QBTC ao longo desse período e estaria replicando a ideia de um DCA em BTC em si. Outra alternativa seria, ao invés de operar o QBTC, se ele acredita, por exemplo, numa Solana, existe hoje o QSOL 11, e existe hoje esta ETF que talvez os amigos não conheçam, que é a Coin 11. Coin 11 é uma ETF de criptos que tem como objetivo comprar criptomoedas, realizar stake e pagar dividendos. Então o objetivo da Coin 11 é entregar 24% de dividendos ao ano, que dá mais ou menos 2% de dividendos ao mês. E isto lastreado em cima de criptomoedas. Então o cara que gosta muito da tese de investimento de criptomoedas poderia cogitar aqui seriamente algum tipo de investimento ou algum tipo de posicionamento nesse tipo de ativo em si. Galera, se vocês curtiram o vídeo, não se esqueça de deixar o like. Nós nos veremos amanhã no Café Tricô e Ações às 3 da tarde. Espero vocês lá, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bom domingo.